E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Quero conversar aqui um pouquinho com vocês sobre uma coisa que eu vinha pensando há um pouquinho de tempo, ok? Muito bem. Como todos vocês sabem, nós somos pecadores e nós estamos aqui na Terra por um tempo provisório, um tempo determinado. Porém, pessoal, aqueles que vão ser salvos, ou seja, eu acredito que a minoria das pessoas, eu espero que não, mas pouca gente, já existe um padrão, um certo tipo de coisa, um certo tipo de pessoa que vai ser salva. E é isso que eu vou falar pra vocês hoje. Na verdade, isso não é completamente um fato, foi mais uma ideia que eu tive, uma forma da gente basicamente se espelhar em ter uma vida melhor, uma vida, digamos assim, mais fácil de você ser salvo, entendeu? Bom, santidade é a palavra, pessoal. Nenhum ser humano é santo, e sim todos são santificados pelo nome de Jesus. Pelo sangue dele, ele morreu na cruz para nós sermos salvos. E o que acontece? Existe um tipo de pessoa que, sendo santificado, ele vai ser salvo. E sim, eu vou falar qual é esse tipo de pessoa, e eu quero que vocês aí comentem qual tipo de pessoa vocês acham que é, qual tipo de pessoa vocês acham que vai ser salvo. Será que você vai ser salvo? Bom, não é uma pergunta tipo assim, será que você vai ganhar um X1? Mano, é basicamente a pergunta que define todo o sentido da realidade da existência humana. Porque, literalmente, nós vamos passar a eternidade com o depender de sim ou não dessa pergunta. Também quero perguntar se você acha que você já está salvo. Nesse momento, se Jesus Cristo voltasse agora, você acha que estaria salvo? Será que você estaria? Bom, pessoal, o tipo de pessoa que vai ser salvo é aquele tipo de pessoa que vive aqui na Terra como se já estivesse sido salva. É basicamente aquele tipo de pessoa que faz tudo conforme a vontade de Deus. Nada que na verdade que ele tem o alcance, por exemplo, tipo assim, às vezes você pode matar alguém sem querer. Você pode estar andando de carro, alguém pular na frente e te matar. Isso foi um pecado, porém um pecado que você não teve culpa. Então, logicamente, você está remido, você não tem culpa desse pecado. Mas eu tô falando daquelas pessoas que realmente não fazem pecados da própria escolha. Ou seja, basicamente elas não pecam propositalmente, porém, como a gente é ser humano, a gente eventualmente peca sem querer. Então, basicamente, pessoal, no céu, vocês sabem que o diabo estava lá. Vocês sabem que o diabo, ele morava no céu, no tempo Lúcifer, e ele se revelou contra Deus. Ele estava no céu. Ele não era controlado. A gente não vai ser controlado quando a gente estiver no céu. Pelo contrário, a gente vai ter também livre-arbítrio. Porém, as pessoas que estiverem no céu, sim, isso é um paradoxo. As pessoas que estiverem no céu, elas não vão querer pecar. E as pessoas que vão ser salvas, elas só vão ser salvas se elas tiverem essa mentalidade de não pecar, independente de a gente estar aqui ou lá. Entendem? Porque, bom, eu não sei se é pecado eu falar que a gente vai ter a oportunidade de pecar lá, porque eu nunca vi um versículo sobre isso. Tipo assim, mesmo você podendo, você não vai fazer. Eu nunca vi um versículo sobre isso. Porém, eu acredito, pessoal, que tem sim uma fonte de verdade nesse meu pensamento. Tem um pouco de verdade. Porque, basicamente, pessoal, Deus, ele sempre falou, e o motivo da criação de Deus, o motivo de Deus ter nos criado é pra gente ser servos dele, porém, sem ser algo falso, né? Uma marionete, servos controlados, né? Objetos, personagens. E Deus queria criaturas vivas que pensassem por conta própria, inteligentes assim como ele é, e que adorassem ele mesmo podendo fazer outra coisa. Então foi isso por isso que Deus nos criou. Ele queria que nós adorássemos a ele, mesmo nós podendo escolher fazer outra coisa e tudo mais, né, mano? E bom, pessoal, é basicamente isso. O tipo de pessoa que vai ser salva é o tipo de pessoa que já vive aqui como se já estivesse no céu. Porque no céu, pessoal, está escrito que não haverá choro nem ranger de dentes. O céu vai ser um lugar perfeito, um lugar que vai ser muito difícil você pecar. Justamente porque Deus vai estar lá, justamente porque Jesus vai estar lá, justamente porque para aquelas pessoas que ainda têm um pouco de descrença, tudo isso vai ser finalmente concretado em 100% de certeza que tudo é real, que Jesus Cristo existe, que Deus existe e tudo aquilo que ele acreditava, sim, de fato é real. Então vai ser muito difícil essa pessoa pecar, pois ele vai ter certeza de tudo. Mas estando aqui, com incerteza, com tentações, com nossas próprias vontades, que muitas vezes são pro mal, fica um pouco mais fácil da gente pecar, pessoal. Convenhamos. É bem mais fácil o ser humano pecar estando aqui do que estando com o seu Criador, né? Bem mais fácil. Vou aumentar um pouco aqui as chances, né? Porque vocês não estão vendo nada no jogo, nem eu. Vamos ver aí. Acho que também tem que aumentar aqui a simulação. Ok. Temos um lugar ali. Ok. E basicamente é esse o vídeo, pessoal.
Temos que viver como se a gente já tivesse sido salvo, temos que viver buscando a santidade e buscando sempre fazer o que é bom. Porém, é o que é bem difícil, pessoal. É sério, mano. Fazer o bem é uma das coisas mais difíceis. Porque pense bem, quando você sabe fazer o bem e você não faz, você tá pecando. Mas quando você faz o mal, sabendo que você tá fazendo mal, você também tá pecando. Se você não fizer, você tá pecando. E se você fizer, você também tá pecando. Parece um pouco injusto, mas, pessoal, ninguém é bebê. Ninguém aqui tem 1 ano que é inconsciente e é demente. Todo mundo sabe o que é errado. Porém, as pessoas escolhem todos os dias fazer o que é errado. Por exemplo, eu tava basicamente há 3, 4 meses sem postar vídeo aqui. Isso é errado. Era bom estar postando vídeo todo dia, pois são reflexões ótimas pra vocês. Que eu penso sozinho, cara. Eu trabalho agora de entregador e eu fico pensando nisso basicamente o dia todo sozinho e eu não falo pra ninguém. E eu tô pecando porque eu tenho um conhecimento e mesmo assim não repasso. Então eu vou tentar trazer um vídeo desse por dia, cara, mesmo que chegue 3, 4 pessoas, mas provavelmente vai ajudar alguém de alguma forma, tá? Eu não sei falar muito bem, isso aqui não tem roteiro, eu tô falando basicamente tudo que vem na minha cabeça agora. E, cara, de verdade, vocês não têm noção do poder de Deus, hein? Cara, como ele já se provou ser real na minha vida. Falando assim, olhando pra esse boneco aqui, pessoal, sem botar a mão em teclado, sem jogar, sem, assim, se distrair. Deus é real, pessoal. Deus é real e, cara, eu não consigo explicar pra vocês em palavras como ele é real e como ele já se provou ser real na minha vida. As pessoas podem chamar de coincidência, as pessoas podem chamar de local certo, na hora certa, ou momento errado, na hora errada. Bom, Deus já me salvou da morte algumas vezes, né? Digamos assim, todos os dias ele me salvou da morte. Seja morte sem ser proposital, ou seja da morte proposital, seja do que eu faça comigo mesmo ou de outras pessoas fazerem comigo. Deus, ele sempre tem um propósito e ele sempre clareia a minha mente, pessoal, para a verdade. Ele sempre clareou minha mente para enxergar aquilo que está realmente acontecendo, porque às vezes a gente pensa, a gente fica com as paranoias de achar que está acontecendo uma coisa, mas na verdade é outra, e isso com vários assuntos da vida, seja com pessoas, seja com a gente mesmo, seja com coisas, seja com o futuro, o passado, independente, a gente sempre vai pensar alguma coisa que não é de fato o que está acontecendo. E isso é um pouco triste, porque muitas pessoas pensam tanto nisso que acreditam. Eu já fui assim. O que eu pensava era literalmente o fato, e não importava o que a pessoa dissesse, tipo, era aquilo, e eu luto pessoal pra acabar com isso na minha cabeça, porque ainda hoje ainda tenho um pouco disso, mas graças a Deus eu tô bem diferente. É um pouco difícil sem saber o que é, porque eu não tô falando aqui explicitamente, nem tem legenda e desenho mostrando o que é, mas Deus sabe, e provavelmente alguém passa por alguma coisa parecida com a minha também vai se identificar. Cara, é isso, mano. O ruim de passar tanto tempo sem falar com vocês é que eu não sinto vontade de parar, tá ligado? Eu sinto vontade de ligar o webcam, sinto vontade poxa, zerar o jogo falando sobre Deus e sobre minha vida. E eu vou fazer isso, pessoal. Esse mundo aqui que eu criei, eu vou basicamente jogar nele todos os dias com vocês a partir desse vídeo, tá? Eu vou botar uma shader, eu vou botar uma paradinha legal, e a gente vai jogar e vai zerar esse mundo. E conforme a gente vai evoluindo no jogo, a gente também vai evoluindo nos pensamentos. Eu vou trazer algumas filosofias também, e também algumas ideias que eu sempre gostei, pessoal, de verdade. Caso você não me conheça, eu também sou conhecido como Blue Rapo, também tenho um canal no YouTube com 21 mil inscritos. Voltei lá também, também tenho um canal de filosofias, Depth Cycle, que tem 4 mil inscritos. E agora eu tenho esse canal aqui, que é o Jesus Salva, se eu não me engano, o nome desse canal aqui, que tem, sei lá, 20 inscritos. Mas vai dar certo, pessoal. Eu não tô aqui buscando inscritos, nem buscando muito menos dinheiro. Ao contrário, eu trabalho todo dia. Dinheiro, graças a Deus, não falta no sentido de, assim, eu sempre tenho o que comer, sempre tenho o que beber, sempre tenho tudo. Tenho um PC da hora, uma moto, um celularzinho que dá pra mexer, tá ligado? Não tô de que reclamar, pessoal. Eu agradeço também vocês. Olha só, pessoal, que isso? Não é o inferno? Sei, pessoal, agora são o quê? Meia-noite e 45, tá? Vou terminar a minha mensagem que eu vou fazer no culto. Com esse pôr do sol aqui eu me despeço de vocês, tá? Vou voltar a trazer vídeos para esse canal. E muito obrigado a vocês que assistem e chegam até o final. Porque, cara, é difícil, mano. Eu não conseguiria assistir um vídeo desse até o final. É por isso que eu vou melhorar um pouco mais as táticas de atrair atenção, né? Porque senão eu vou estar falando aqui de besta. Pelo menos alguma pessoa tem que chegar até o final. Tudo bem? Fiquem com Deus. E até mais. Valeu.